tudo bem? Muito obrigada pelo convite que a Norma fez para mim estar aqui nesta tarde mais uma vez com vocês, louvando e adorando ao Senhor. E eu vou cantar primeiro a número 2, que fala sobre uma mulher que aos olhos ali dos homens ela era pecadora. E relata em João 12, está em Marcos, está em Mateus. E ela, Mateus 7 fala que ela se prostrou aos pés do Senhor e chorou. E com seus cabelos ela enxugou os pés. E ela tinha um vidro de alabastro. E ela perfumou o Senhor. Que nós possamos nesta tarde, através da nossa fé, através daquilo que nós vamos ouvir, que nós possamos quebrar o nosso coração diante do Senhor. Que nós possamos derramar este perfume precioso. Que nós possamos chorar aos pés do Senhor. Porque Ele é aquele que te consola. E Ele é aquele que te sara. Não é esse, irmão. É perfume. É o 2, o perfume. Achou? Isso. Opa! Obrigada, Jesus, por esta tarde, Pai. Pode aumentar mais um pouquinho, irmão? E abre mais o microfone. Pode abrir. Você abafou. Aí. Derramo aos teus pés as minhas lágrimas, e com os teus cabelos, Senhor, enxugar. Eu quebro o meu vaso de alabastro, e o perfume precioso venho te entregar.
Alô? Boa tarde a todos. Ouvindo ela cantar essa canção, meu coração se encheu de emoção aqui. E vou dizer que mudou algumas coisas naquilo que eu vou falar nessa tarde para vocês. Então, eu não a conhecia, nós conversamos ali 2 minutinhos, ela falou, você quer que eu cante uma música antes? Eu falei, quero. E é incrível como Deus fala aos nossos corações de tantas maneiras diferentes, né? A música realmente me tocou, porque tocou direto na minha história com Deus. Me emociona. É muito bom estar aqui podendo dividir um pouco assim do que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, né? Essa cura que a gente fala, cura o meu interior, cura o meu exterior, cura tudo que é em mim. Eu realmente estou tocada e emocionada pelo que essa música trouxe para nós todas nessa tarde, né? Eu acho que não trouxe só para mim, eu quero dividir, quero compartilhar isso com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vera. Eu conheço a Denise e o Timóteo de muitos e muitos anos atrás. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos quando a gente se conheceu. E é muito gostoso, porque de vez em quando a vida vai nos trazendo oportunidades da gente se reencontrar. A gente não se vê com frequência. Eu moro em Itu hoje, é longe, mas eu sinto que de alguma forma Deus faz com que a gente se reencontre. A Norminha me convidou para estar aqui nessa tarde e eu agradeço muito esse convite. Eu fiquei realmente muito contente, fazia muitos anos que a gente não se via, né? Nossos filhos foram amigos aí alguns anos atrás, na época de adolescência, marcaram nossas vidas, esses encontros, e eu estou aqui realmente para falar um pouquinho desse amor de Deus que nos alcança e que nos faz superar tantas coisas e que a gente não consegue isso sozinha, né? Quando a Marinha falou, põe um tema aí no que você vai falar, eu escutei superação, e depois ela me disse, só isso? Eu falei, não, vamos pôr uma questão aí, será que eu consigo sozinha? Será que a gente consegue superar as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos medos? Será que a gente consegue fazer isso sozinha? Não dá, né? Não dá porque nós somos frágeis, nós somos humanas, nós somos limitadas, e a gente vê que, independente do problema que a gente tenha para enfrentar, independente do obstáculo que a gente tenha que superar, a gente tem que entender que a gente não consegue mesmo fazer nada se a gente não tiver um Deus que nos ama conosco, se a gente não acreditar que existe um Deus que pode nos ajudar a superar tantas coisas, né? Eu moro em Itu hoje, sou casada com o Paulo, eu tenho 2 filhas moças já, e a nossa história vem aí de longe. A minha chegou agora e não me ouviu falar de você. Agradecer muito, fiquei realmente muito feliz por isso. E eu acho que isso aqui não está funcionando. Eu vou pedir. Deus conosco. Tem esse versículo que eu gosto muito de ler, porque quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. O que me fez trazer esse versículo aqui é porque hoje eu vou falar um pouco da minha história, da superação, do que eu passei na minha vida, mas isso não tem diretamente assim, não está ligado a que isso que eu vou contar aqui seja maior ou menor do que cada uma de vocês passa, do que cada uma de vocês tem para superar. Porque quando a gente atravessa um problema, ele sempre é grande para a gente, né? Quando a gente não faz ideia do quanto nós somos frágeis, às vezes parece uma coisa tão pequena, mas para quem está atravessando é uma coisa grande. E quando a gente tem a oportunidade de viver uma
dificuldade muito grande, a gente se sente muito feliz porque o encontro com Deus é realmente tão intenso, tão avassalador, tão forte, que a gente não consegue guardar isso só para a gente. A gente tem necessidade, a gente tem vontade de dividir isso, de compartilhar isso com outras pessoas, para que vocês possam acreditar o quanto Deus é real, o quanto Ele é real na vida de cada um de nós. Então, assim, se é pelas águas, se é pelo rio, se é pelo fogo, pouco importa. O que importa é que Deus está conosco. Tanto faz o problema que nós temos, né? Se ele é de ordem emocional, se é financeiro, se é de saúde, se é um filho que está atravessando um problema, tanto faz. O que importa é que a gente possa confiar que nós não estamos sozinhos para superar tudo isso. Eu peguei alguns depoimentos, assim, umas frasezinhas de algumas pessoas que eu conheço, para a gente guardar no coração essa diversidade de problemas que as pessoas enfrentam por aí, né? A gente olha assim, eu olho para vocês hoje, a gente está se conhecendo agora, e eu não posso imaginar que tipo de angústias, de problemas, de coisas cada uma de vocês está atravessando nesse momento, né? Por que vocês estão aqui nessa tarde? Esperando o quê? O que é que Deus tem para falar para cada uma de vocês? Vocês também não me conhecem, vocês vão saber da minha história daqui a pouco, mas é legal isso, né? É bom a gente saber assim que tanto faz se a gente está atravessando um problema ou não, todo mundo aqui está bonito, está sorrindo, né? Está conseguindo chegar até aqui, está ouvindo a palavra de Deus, estamos aqui para confraternizar. Então, algumas pessoas que eu conheci no caminho, né, a gente vai colhendo assim, um pouquinho da sabedoria de cada um, né? Pessoas que atravessaram alguns problemas. Essa família eu conheci em 2010, o marido da Júlia, a mãe desses 3 filhos, ele lutou contra uma leucemia e não conseguiu superar, não conseguiu vencer. Mas é uma família muito crente, muito cristã, e eles sempre me falavam, olha, não vamos alimentar as tristezas, né? A gente caminhou do lado do Humberto durante 2 anos durante o tratamento, e hoje ele se foi, e eu tenho certeza que o que ele mais queria é que a gente continuasse a nossa caminhada feliz. Então, ouvir isso de uma família que acabou de perder o marido, de perder o pai, foi muito impactante para mim. Eu conheci essa moça que está na cadeira de rodas também. Ela sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégica de um dia para o outro. Ela é uma missionária e o nome dela é Lídia. Ela mora hoje em Junquiá, ali na Baixada, perto de Registro, naquela região. E o acidente foi lá. E ela me falava muito isso, olha, se a coisa não piorar para mim, eu já considero como uma pequena conquista. Então isso era muito, muito legal ouvir, né? Quer dizer, ela tentava às vezes fazer fisioterapia e exercícios, não conseguia às vezes os ganhos que ela gostaria de ter, mas ela já estava feliz se o processo não viesse a piorar. Então são coisas assim que a gente vai ouvindo de pessoas com problemas tão sérios, né? Aqui eu tenho aquele último rapaz ali de blusa azul, ele é amigo nosso na igreja lá em Itu, onde eu frequento. Ele trabalha com cegos, ele é preparador físico da seleção de cegos. Então, assim, os cegos jogam futebol e ele me ensinou muitas coisas. E uma delas, assim, quando eu olho para um deficiente, eu não olho para a deficiência dele, eu olho para um mar de possibilidades, de habilidades a serem desenvolvidas. Então, assim, quando a gente olha para um problema que a gente tem diante de nós, vamos também tentar olhar para ele assim, com um mar de possibilidades ali, com um mar de coisas, de habilidades que nós podemos desenvolver em nós para superar esse problema, né? E a gente vê ali que ele coordena esses cegos, ele
viaja com eles e a gente dava muita risada quando ele falava. A primeira vez que ele levou essa turma para a praia, eles perguntavam: descreve o mar para mim. Ele falou: poxa, mas se vocês nunca viram o mar, como é que eu vou descrever? É um monte de água, mas a gente não sabe como é a água. Então é interessante isso, assim, como tudo fica mais fácil dependendo do olhar que você tem para o problema que você está atravessando. E isso a gente só consegue se a gente estiver plugada em Deus. Bom, aqui também eu trabalho com autistas, eu faço trabalho voluntário todas as quintas de manhã com crianças autistas em ecoterapia. E também é muito gostoso, é muito legal a gente ter assim, crianças que mal sabem olhar para a gente, que não conseguem se comunicar, e através da boa vontade de tantas pessoas que colaboram ali, elas começam a andar, começam a sorrir, e a gente vai aprendendo, né? E os autistas também superam seus limites. Por quê? Porque tem pessoas acreditando que podem ajudá-los. Então, assim, nessa tarde eu quero dizer assim, vamos acreditar que quando a gente estiver atravessando uma coisa muito difícil na nossa vida, além de Deus, Deus manda anjos, né? Que somos uns para os outros aqui nessa tarde, para a gente poder se ajudar. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho da minha história, para vocês me conhecerem, para vocês saberem como é que Deus opera milagres na vida da gente, né? Eu acho que está um pouquinho pequeno, não sei se está dando para ler daí, eu estou sem óculos, eu não consigo ler. Mas a verdade é que no ano de 2010, quando eu tive a oportunidade de conhecer aquela família que perdeu o marido de leucemia, eu também atravessei um câncer de mama. E foi uma caminhada dura, foi uma caminhada muito pesada, muito complicada. E eu só tenho a agradecer por um dia Deus ter me dado uma dificuldade tão grande para eu superar. Eu acho que eu não estaria aqui hoje falando com essa convicção tão forte da presença de Deus na minha vida se eu não tivesse passado por isso. E se eu não tivesse tido tantas pessoas ao meu lado, junto comigo. Tantos anjos que Deus me enviou, se a presença de Deus não tivesse sido tão forte na minha vida. Para a gente passar bem rápido, foi em março de 2010 que eu descobri, sozinha, por um autoexame, eu senti uma pontinha e toquei meu seio e senti um pequeno nódulozinho, mas ele era tão pequenininho, ele era praticamente insignificante. E eu fiquei ligada nele. E aí vamos falar, né? Nós estamos aqui, somos mulheres, vamos manter nossas mamografias em dia, vamos praticar o autoexame sim, porque o diagnóstico precoce nos livra da morte muitas vezes. Então vamos ficar ligadas nisso também, mulheres. É muito importante isso, né? E sabendo também que, infelizmente, o câncer de mama ele tem chegado muito mais cedo, em mulheres mais jovens. Então, às vezes, não são mulheres só com determinada idade que precisam prestar atenção nisso. E, então, foi uma descoberta, assim, que eu tive. Eu falo, Deus me avisou que eu precisava tomar cuidado com aquele carocinho, porque uma semana depois ele já estava maior, e daí eu corri para o meu ginecologista, ele já me encaminhou para mastologia, e comecei a fazer exames, biópsias, e veio o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, e aquilo dá um baque na gente, você fala, ai, e agora? Agora você vai para o hospital do câncer, agora é lá que você tem que se tratar. Aí a gente fala, meu Deus, é tudo isso, eu tenho que ir mesmo para o hospital do câncer? Não, vamos lá, vamos enfrentar. Então, assim, de março até abril, eu fiz biópsias, eu corri atrás de exames, fui a consultas e a gente vai para o hospital, a gente aterriza, é como eu me senti assim, aterrizando num outro planeta, né? Porque a gente não tem a menor intimidade com o que é câncer, com o que é tratamento, quimioterapia, radioterapia, com a quantidade imensa de sobrenomes de câncer que existem por aí. Você achar que câncer de mama é tudo igual, não é. Existem os mais bonzinhos, os mais bravinhos, os raros,
claros, comuns, existem os encapsulados, os não encapsulados e por aí vai. E eu estava já assim louca para tirar aquilo de dentro de mim, cirurgia marcada, a mastologista me liga e fala: Vera, volta aqui que eu preciso conversar com você. Aí lá vamos nós, né? Foi a família inteira, eu, o Paulo e minhas duas filhas. O que ela quer falar? Aquele medo, né? O coração batendo, e eu ligava muitas vezes para o Timóteo, para a Denise, para o pastor lá de tudo. Gente, ora por mim, eu não sei o que está acontecendo, eu estou indo para o hospital e vamos enfrentar. Chegou lá, ela falou: olha, o teu câncer tem um sobrenome, ele é triplo negativo, é um câncer raríssimo, super agressivo, e a gente não vai poder tirar ele de você agora. Você vai ter que fazer a químio primeiro, porque pode ser que ele responda a químio, pode ser que ele não responda. Nós vamos fazer essa tentativa com você. Então, vamos enfrentar mudança de planos aí, né? Você já estava com a malinha pronta para operar. Tá bom, vamos começar pela químio então. E foi um susto, né? Aí você vai, larga a mastologista e vai para o oncologista. Vamos conhecer uma outra pessoa, vamos enfrentar um novo desafio. E, então eu fiquei sabendo que o meu tumor era super agressivo, que novo, ele não tinha muito estudo ainda, ele tinha recentemente sido, não é que ele foi descoberto, ele foi identificado há 8 anos apenas. Então não existem muitas pesquisas para ele, não existe muita segurança nos protocolos de tratamento. E eu estava assim, me sentindo meio solta ali no ar. Eu tinha que me agarrar a Deus e entender que o médico era um instrumento de Deus na minha vida naquele momento. Então eu cheguei no consultório e já fui logo abraçando, sem nem conhecer o médico. Ele me deu um abraço, sorriu. Eu falei: olha, eu preciso criar laços com você, eu preciso acreditar que você é um instrumento de Deus na minha vida e nós vamos caminhar juntos. Qual é o protocolo aí? O que eu tenho que fazer? Então, assim, para vocês terem uma ideia, é um tumor tão agressivo que em 20 dias ele cresceu 6,5 centímetros. Então, ele estava assim, enorme, ele estava roubando, eu emagreci não sei quantos quilos, eu punha a minha calça lá, passava direto assim. Então, ele falou: nós vamos fazer um protocolo de químio louco e vamos acreditar que você vai aguentar. Eu tenho uma bala só para tirar nesse inimigo aí que está querendo roubar sua vida, que está morando aí dentro. Você não coma muito nessa fase, por favor, porque tudo que você se alimentar, ele rouba de você. Então, você descansa, não come muito. Você vai começar a comer a hora que a químio, que a gente tiver certeza que a químio está diminuindo ele de tamanho. Então, foi um período assim, muito, muito complicado. Eu acho que não dá nem mais para lembrar o tamanho do sufoco que a gente passa quando a gente escuta isso, porque as bênçãos foram tão maiores que isso tudo virou história, graças a Deus, virou uma história gostosa de contar, virou uma história bonita na minha vida. Eu falo que eu não fiz a reconstrução da mama, eu tenho uma medalha aqui no peito, Deus fez um milagre aqui, né? Então é muito gostoso para mim poder estar aqui contando isso. As estatísticas apontavam apenas para 3% de chance de sobrevivência, no meu caso. E eu entendi que estatística também não era a sentença de morte. Então isso também foi uma coisa muito boa, né? Porque a gente ter esperança é muito gostoso, né? Quando você fala: nossa, meu problema é enorme, não tem solução. Não, tem sim, porque Deus é maior que o seu problema, né? Então, eu atravessei as químios aí de abril até setembro. Em setembro, aí fui, perdi cabelo, perdi cílio, sobrancelha, aquela coisa toda que todo mundo, né, morre de medo, mas não foi tão horrível assim. Eu vou mostrar para vocês por que eu falo. É muito bom quando a gente tem mais gente do lado da gente para atravessar esses momentos, né? Eu passei pelas químios, eu fiz a cirurgia de setembro. Em outubro saíram os laudos de tudo que eles tiram da gente, né? E o meu tumor tinha desaparecido completamente com as químios. Porque, glória a Deus, 1000 vezes, o que restou foi a
tinha mais nem como achar, nem ressonância, nem por microscópio, não existia mais nada ali. Os linfonodos do braço foram todos retirados, não tinha nada, os exames foram todos zerados. E eu não dá para explicar assim, a alegria, o médico chorando comigo, olha, nós conseguimos vencer essa guerra. É um presente mesmo. Depois eu fiz a radioterapia também. E no final aí de 2010 eu estava recomeçando uma nova vida, um presente que Deus me deu, uma oportunidade de estar aqui de novo, né? Porque eu acho que o Salmo 23, assim, eu atravessei o vale da sombra da morte e estou aqui, graças a Deus. Então, assim, voltando um pouquinho, essa questão do autoexame, eu queria realmente que vocês guardassem isso no coração de vocês. É muito importante, gente. A saúde da gente, a gente só dá valor quando a gente se vê num confronto com ela e que você está confrontando a morte. Ali você fala, a saúde da gente é importante. Então, assim, vamos prestar muita atenção nisso, né? Eu tive, durante essa fase, né, aqui eu estou careca, usando laces, então a gente vai buscando trabalhar um pouco de autoestima e combinar o lace com a roupa. E a gente ficava, eu acordava com o rosto no rascunho, né, passava limpo porque desenhava a sobrancelha, fazia uma maquiagem. E eu tive a oportunidade de conhecer aqui essa loirinha, Ruth, o nome dela. Ela tinha acabado de fazer o tratamento dela e eu conheci ela por e-mail também, foi uma amizade virtual que a gente começou a desenvolver. Ela me ajudou muito, porque eu tinha dúvidas, eu falava, mas como é que vai ser quando começar a cair meus cabelos? Como é que vai ser o que é a químio? Como é que é? É um soro? É uma injeção? A gente não faz ideia. E ela foi um anjo na minha vida. A Ruth, eu acho que ela tinha essa missão para cumprir, porque infelizmente em 2011 ela teve uma metástase e ela faleceu no final de 2011. Então, assim, nessa caminhada toda, eu falo, são tantas as emoções que a gente vive que não dá para a gente sair dela do mesmo jeito que a gente entrou. Você tá lutando contra a morte, você arruma um anjo que vem te ajudar e de repente esse anjo vai embora. Então você tem assim a dor da perda, da separação e o medo de olhar para você e dizer, será que a próxima sou eu? Como é que vai ser comigo daqui para frente? Então, assim, são realmente assim, sentimentos muito fortes que a gente enfrenta. E por isso que eu falo, a vida fica muito mais gostosa depois, porque a gente aprende a viver estreitamente na dependência do amor de Deus por nós. Viver um dia de cada vez. Minha família, né, o Paulo, as meninas, minhas filhas também, foram assim, não sei, uma presença muito constante, né? Quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu e o Paulo estávamos atravessando uma crise horrível no nosso casamento. O Timóteo nos acompanhava em umas quintas-feiras, aconselhamento cristão, e a coisa estava muito difícil, e de repente vem essa bomba na cabeça da gente, e a gente pega, para tudo, e olha para o câncer e fala, bom, agora nós vamos dar nas mãos dos quatro, e nós vamos olhar para isso. Então a gente vê assim, que a forma como Deus trabalha nas nossas vidas é uma surpresa a cada instante, né? Quando você fala assim, nossa, eu estou um problema enorme, estou aqui com uma crise matrimonial terrível, estou infeliz, estou triste. Aí você fala, bom, agora eu tenho um diagnóstico de câncer ainda para enfrentar. E Deus trabalha na nossa vida e as coisas que eram para ser ruins tornam-se muito, muito boas, pela graça de Deus somente. Porque pela gente não. Foi muito interessante lá no hospital, porque a gente fala de Deus, graças a Deus nós estamos aqui entre pessoas que conhecem Deus, né? Não sei se todos já tiveram o prazer de se sentirem filhos amados de Deus, mas aqueles
que ainda não tiveram, que tenham esse prazer, porque é muito bom. E lá dentro do Hospital do Câncer, quando você chega, você preenche uma ficha enorme sobre se você acredita em Deus, que religião você pertence, qual é a frequência com que você vai à igreja, se você congrega com pessoas que acreditam, né, que têm a mesma fé que você. Enfim, eles têm um departamento dentro do hospital que comprova, por estatística, que 30% de chances a mais de cura tem as pessoas que acreditam em Deus. Isso foi incrível para mim. Assim, é uma estatística comprovada que eles falam, é maior, essa estatística ela é mais real para a gente do que a gente comprovar a hereditariedade do câncer. Então, assim, é uma coisa muito forte falar, um Deus concreto que eu conheci lá também, né? E por isso que é gostoso, porque a gente pode falar para as pessoas, a gente não está falando assim de uma coisa, só porque eu acredito, então eu acho que todo mundo tem que acreditar. Não, lá no hospital eu vi como os médicos, como o hospital do tamanho do Hospital do Câncer, acredita, sabe da existência de Deus. Como os médicos sabem que eles estão ali, porque eles são instrumentos nas mãos de Deus para salvar vidas. Aí aqui, eu queria falar um pouquinho disso, né? Da época em que a gente está atravessando esse vale da sombra da morte. E quando no Salmo 23, a gente ouve dos vales verdejantes, a gente fala, nossa, como é que é possível isso, né? É possível assim, é possível porque a gente não precisa estar sozinho nesses momentos, porque Deus vai mandando anjos, né? E tinha dias que eu acordava e falava, ai, que preguiça de, sabe, me maquiar, pôr na cabeça, que vontade de ficar aqui nessa cama, que me tira muito, assim, a vontade da gente, né, de fazer as coisas, dar enjoo, dar um monte de coisa. E eu podia contar com tanta gente do meu lado, orando por mim, me ajudando, me fazendo me sentir bem, né? Amigos que Deus mandava, assim, aqui as minhas amigas chegando no dia do meu aniversário, todas elas de turbante também, para que eu não me sentisse careca, tão sozinha no mundo. Fizemos uma festa no aniversário de uma delas, era a festa do chapéu, então todos os convidados tinham que ir com alguma coisa na cabeça, para que eu também não me sentisse diferente de ninguém. São anjos, gente, eu acho que Deus vai mandando um atrás do outro, essa caminhada é muito rica, quando você se abre para receber o amor de Deus na sua vida. Então, se foi difícil, eu não me lembro mais. Eu lembro que foi muito bom, foi muito gostoso eu saber que eu tinha um Deus que me trazia amor através de outras pessoas, através de amigos, através de pessoas aqui que nem sabem que Deus existe muitas vezes, mas eles estavam ali para me ajudar, para me socorrer. Depois que eu comecei a fazer a químio, graças a Deus, o meu tumor começou a diminuir, né? E 2 semanas depois, o meu oncologista pediu uma ressonância e ele falou, olha, diminuiu 2 milímetros, agora você começa a comer, porque a químio está bombardeando ele. Então a gente fazia assim, era como estar dentro de uma guerra mesmo, eu me sentia um soldado ali, eu obedecia, eu não saía 1 milímetro de regras, eu tive que esterilizar toda a minha cozinha, tive que jogar minhas colheres de pau no lixo, meus potes de plástico, eu fiz uma revolução em casa, pessoas me ajudando, amigos me amparando, e a gente conseguiu atravessar esse vale da sombra da morte, assim, de uma forma linda, a gente se divertia com as coisas, a gente brincava, agradecia a Deus todo momento, né? É uma pena, assim, que um amigo da igreja até fez uma música para mim, e eu gostaria muito de poder ter trazido essa música, mas ele não conseguiu gravar essa semana, e era muito gostoso, porque de vez em quando ele me ligava e cantava, e aquilo me acalmava tanto, me fazia tão bem. Enfim, cada um, né, com o seu talento. Uma outra amiga que pediu licença
trabalho, ficou 15 dias em casa comigo para me ajudar com os curativos, com a comida, com a alimentação. A providência de Deus é uma coisa assim, maravilhosa, né? Eu me lembro do dia da cirurgia, depois da quimio, fui para... Eu marquei aquela cirurgia, a gente na calçada no hospital. Foi uma coisa louca, assim, porque o oncologista falou: olha, Vera, nós estamos lidando aqui com um inimigo bravo. Eu tenho uma bala só para tirar, você corre atrás do prejuízo. Eu vou terminar sua quimio no dia 15 de setembro. E eu quero que você faça a cirurgia para retirada da mama no dia 30, até no dia 30. Você vai ter 15 dias aí para se recuperar um pouco da última quimio. Em 15 dias a gente tira, porque eu não posso brincar com ele. Se tiver uma microcélula dentro de você e a quimio não vier de novo, ele começa a se reproduzir novamente. Então eu estava desesperada para marcar essa cirurgia, e foi tão gostoso assim ver a providência de Deus, porque eu fui para o departamento de mastologia. Quero falar com a doutora Socorro, no meu romantismo, né? Ela estava lá me esperando, pronta para me atender e marcar a cirurgia. E aí, quando eu cheguei, a doutora Socorro não estava no hospital. Ela tinha acabado de sair. Aí eu comecei a chorar e o assistente dela falava: não, fica tranquila, a senhora tem 60 dias ainda para fazer essa cirurgia. Eu falava: mas eu não posso esperar 60 dias. Eu tenho que fazer 15 dias. E eu sei que a gente saiu correndo do hospital chorando. Quando eu olho na calçada, como estava atravessando a rua, entrando no hospital, falei, estava com o Paulo e a Lourdinha, a mulher do pastor lá de tudo. Falei: olha, me segura que eu estou vendo fantasma. É a doutora Socorro ali, os dois. Eu fui correndo até ela: doutora Socorro, eu preciso me operar. O doutor Vladimir pediu que dia 30 a senhora me opere. Daí ela olhou assim para mim na calçada e falou: tá bom, fica tranquila, volta aqui amanhã, eu vou encaixar você e dia 30 eu estou fazendo a sua cirurgia. Glória a Deus. Eu conto isso assim porque é muito, muito bom lembrar disso. Daí, só que ela falou, né? Só que a sua cirurgia vai ser assim: você vai chegar no hospital às 6 da manhã e eu vou te encaixar. Então, eu não sei que horas você vai operar. Você vai ficar em jejum, preparada, vamos em frente. Aí eu fui, e aí me puseram, eu cheguei lá às 6 da manhã, quando foi 5 da tarde me chamaram para o centro cirúrgico. Eu entrei numa fila de macas, assim, num corredor. Era uma maca atrás da outra, um monte de gente desconhecida. E eu ali deitada, eles deram um remedinho para eu dormir, mas eu não imagino se eu ia conseguir relaxar naquele momento. Eu lembro que eu ficava assim: mas cadê a doutora Socorro? Qualquer um que passava no corredor: ela está numa outra cirurgia, nós vamos anestesiar você, e quando acabar a cirurgia lá, ela entra e faz a tua cirurgia. E na minha cabeça eu ficava assim: meu Deus, eu não estou vendo ninguém aqui conhecido. E se de repente tiram a outra mama, não tiram a mama séria? E se tiram um braço? Passa um monte de fantasma na cabeça da gente, né? Em poucos minutos, assim, a cabeça da gente consegue fazer uma história tão dramática. E eu estava ali desesperada. Daí o enfermeiro me levou para uma sala. Daí eu olhei e lá em cima tinha um quadro assim do tamanho desse: Vera Miguel, mastectomia radical na mama direita. Eu falei: uau, glória a Deus, posso dormir. Seja quem for que vai me operar, pelo menos a mama certa vão tirar. Então, são histórias assim que a gente vive, né? Na hora é tão ruim e hoje é tão gostoso de contar. Eu fico tão feliz de poder dividir isso, porque é tão real. Estou aqui brigando. Aí eu fiz a cirurgia e estou aí sem um seio, não quis fazer a reconstrução ainda. A mastologista fala para mim: Vera, quando você vai querer? Eu falei: olha, por enquanto de hospital eu quero distância. Tá bom assim, graças a Deus eu não tive problema, porque tem mulheres que se sentem mutiladas, né? E eu respeito muito isso. Tinha mulheres lá que usavam peruca, colavam peruca na cabeça, que não se aceitavam careca. Eu acho que cada mulher lida com a vaidade
de um jeito, eu acho que a gente tem que respeitar, todos eles são super válidos, né? Para mim não incomoda, é lógico que eu gostaria de usar um decotinho maior, um biquíni mais legal, um maiô mais tranquilo no verão, mas eu estou bem assim, não quero entrar no hospital para fazer uma reconstrução de mama ainda. Se um dia eu tiver vontade, eu sei que eu posso, mas no momento isso não faz diferença para mim. Aí a gente, depois dessa caminhada aí de cirurgia, de recuperação, a gente ainda tem que passar pela rádio. São 30 aplicações diárias de radiação e a máquina é mais assustadora do que a aplicação em si, porque não dói nada, a gente não sente nada. São no máximo 15 segundos de aplicação. E você tem que passar, depois só cuidar para não deixar a pele queimar, né? Tem que passar creme, fazer compressa com chá de camomila. E como eu falei, eu fui um soldado muito disciplinado, eu obedecia tudo, não tive problema nenhum durante a radioterapia. Passou assim, brincando. O pior era ir até o hospital todos os dias, ficar na fila de espera e depois colocarem a gente na posição certinha, que você não pode respirar nem se mexer, porque aquilo tem que atacar exatamente o ponto. Você fica ali 15 segundos travada, mas passou, consegui atravessar, né? E aí, depois de tudo isso, a gente fala, o que a gente pode fazer nesse momento, né? A vontade de agradecer a Deus é tanta, a vontade de agradecer as pessoas que Deus colocou no nosso caminho nessa época é tão grande que você tem vontade de fazer uma festa, você tem vontade de compartilhar com o mundo, né? De sair por aí abraçando todo mundo. E a gente fez um culto de gratidão lá na igreja, graças a Deus, assim, porque a igreja estava toda junto comigo nesse momento, então é muito gostoso a gente ter esse corpo aqui, como a gente às vezes não dá importância para isso, né? Mas como é importante a gente fazer parte de um corpo, como é importante a gente ter uma igreja, como é importante a gente se sentir família em Cristo. E essa família toda me abraçou, esteve junto comigo na hora difícil, esteve junto comigo na hora de agradecer também. A gente pôde fazer esse culto, eu pude me sentir tão amada, feliz. E a gente brincava muito quando começou a nascer meu cabelo. Minha amiga me deu um bonequinho de grama, vamos ver quem que vai ganhar. E eu brincava que ele ganhou de mim. E eu queria só ler aqui um trechinho nesse culto de oração de gratidão que a gente fez lá. As minhas filhas, elas falaram algumas coisas, deram um depoimento e eu escrevi, pedi para elas escreverem para mim, só para assim, compartilhar mais uma vez com vocês a importância de que é impossível atravessar essas coisas sozinha. As minhas filhas, meu marido também compartilharam do mesmo sentimento que eu. A minha filha mais nova, ela escreveu assim: eu quero falar sobre males que vêm para bem. Foi uma coisa que marcou nesse tempo e ficará guardado para sempre. Quando as pessoas me perguntam se está sendo a pior experiência que eu já passei, eu digo que é a pior e é a melhor. Eu estou aprendendo muita coisa, amadurecendo e realmente entendendo o que é viver. Deus, mais amor e mais esperança. Marina Miguel. É muito gostoso ouvir isso, né? Quer dizer, não era só eu que estava com essa sensação dentro da minha casa. É o pior momento, mas é o melhor também. Tem coisas boas e coisas ruins. E eu me lembro muito assim, que eu ouvi muitas vezes, inclusive, do Timóteo, do pastor Timóteo, que a vida se equilibra assim, né? Deus manda coisas ruins, manda não, né? A gente atravessa momentos ruins, mas Deus manda coisas boas para fazer um equilíbrio. Então, assim, é só a gente não esquecer de olhar para os dois lados.
né? A gente está atravessando um momento difícil, mas olha para o lado, quanta coisa boa está acontecendo ao mesmo tempo. A minha outra filha também colocou aqui, olha, senti que Deus colocou pessoas em nosso caminho para nos ajudar na empreitada física e emocional da nossa luta com a minha mãe contra o câncer. Nesses momentos, a melhor coisa é ter com quem falar, e se não quer falar, pelo menos ter quem abraçar. Ficar um longo período sozinho, sem a presença do outro, é muito ruim. Nós precisamos do outro perto de nós, com amor para dividir, aumenta a nossa esperança e nos faz perceber ainda mais que a comunhão e o apoio são indispensáveis. Foi um depoimento da Laura. Então, a gente entende. O que eu queria deixar com vocês nessa tarde é isso. Superação é possível, só não é possível se a gente tentar ficar sozinha. Então, seja qual for o tamanho do problema que cada uma de vocês esteja ou possa vir um dia enfrentar, porque a gente nunca acha que nada de ruim vai acontecer com a gente. Quando o problema vem, já vem enorme, a gente às vezes fica sem chão, a gente não esperava por isso, mas é muito bom saber que existe um único caminho para a gente superar alguma coisa. Confiar em Deus e não se deixar ficar sozinho. Aí vem a vida nova, né? Eu estou aqui hoje falando para vocês disso. Eu fui convidada semana passada, durante o período aí do Outubro Rosa, eu acho que todo mundo ouviu falar dessa campanha, não sei. Outubro Rosa é uma campanha mundial sobre prevenção do câncer de mama. E eu fui convidada pela PUC de Campinas, pela Faculdade de Medicina, para dar uma palestra lá. Olha os caminhos que Deus tem para a gente, né? Você atravessa uma coisa, porque Deus tem um plano tão grande lá na frente que a gente não pode imaginar o tamanho dele. Então isso também é uma coisa que eu queria deixar com vocês, né? C.S. Lewis fala sobre isso, assim, que dificuldades transformam pessoas comuns em destinos extraordinários. Então, eu acho que isso rolou no Face aí umas semanas. E a gente sabe que é isso mesmo. Deus nos escolhe, às vezes, para atravessar algumas coisas, porque Ele sabe que a gente é capaz de aguentar. Porque Ele sabe que Ele não vai nos desamparar. E daquilo que a gente pensa que é ruim, a gente começa a fazer alguma coisa tão legal, e eu faço isso com tanto prazer. Foi tão gostoso estar lá na PUC de Campinas a semana passada falando para estudantes de medicina como é estar do outro lado da mesa, né? E uma resposta tão legal deles, assim, que bacana, porque a gente aqui na faculdade, a gente estuda doença, a gente estuda remédio, a gente estuda tratamento, patologia, exame, e a gente esquece que por trás disso tem uma pessoa. Então, é muito gostoso a gente poder levar a nossa experiência, trocar experiências, né, com as pessoas. Eu li antes do slide aqui os depoimentos da minha família, e agora eu só queria dizer isso, assim, eu estou escrevendo um livro também sobre isso, sobre toda essa experiência legal que eu vivi. Vai chamar, meu nome é Vera, porque lá no hospital eles me chamavam de triplo negativo. E eu ficava muito brava, eu falava, doutora Socorro, por que a senhora me chama de triplo negativo? Ou então, resposta patológica completa. Olha, aquela ali é a resposta patológica completa do triplo negativo. Eu falava, dá para me chamar pelo meu nome? Aí ela olhou assim para mim e ela falou, olha, Vera, você me desculpa que dentro de um hospital, às vezes, as doenças tomam uma proporção tão grande na nossa vida que a gente esquece que a doença só está aqui porque ela está dentro de uma pessoa. A partir de hoje, eu só vou te chamar de Vera. Então, eu estou escrevendo esse livro, estou acabando de escrever. Se Deus quiser, orem por isso, para que eu consiga colocar esse livro no mundo. Eu gostaria de uma editora não evangélica, porque eu quero
falar desse Deus para as pessoas também que não fazem ideia de que Deus existe, de que Deus é capaz de fazer tanta coisa bacana. Então, orem por mim, por esse sonho, né? E se estiver nos planos de Deus, eu vou conseguir realizar. Então, estou vendo ali que a nossa hora está acabando. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Mais uma vez agradecer a Dorinha, a Denise, a Timóteo, agradecer a cada um de vocês, a dizer que é muito gostoso estar aqui e que um dia eu quero estar sentada aí também ouvindo uma de vocês, compartilhando coisas boas, coisas ruins que se transformaram em coisas boas. E também quero abrir para perguntas aí, se alguém tiver alguma coisa para me perguntar, se tiver curiosidade de saber alguma coisa ou sobre o tratamento em si, se alguém tem algum conhecido aqui que está atravessando um problema assim, tiver alguma dúvida, ou, enfim, está aberta aí, temos aí uns 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. A casa, tirar todas as coisas de plástico, por que isso? Porque assim, durante a químio, quando a gente faz quimioterapia, a imunidade da gente vai lá para baixo. Então, assim, a preocupação dos médicos, todo mundo ouviu a pergunta dela? Tá. A preocupação dos médicos é que você não perca nenhuma químio, porque toda vez que você vai para o hospital, eu ia a cada 14 dias fazer as químios, primeiro protocolo e depois toda semana. E cada vez que você vai, você faz um exame de sangue, se as suas plaquetas estiverem baixas, se os seus leucócitos estiverem baixos, se você tiver com algum problema, você não pode fazer a químio. Então, assim, é um período em que você não pode ter nenhuma infecção, você não pode correr nenhum risco. Então, eles mandam a gente, né, esterilizar a cozinha. As colheres de madeira, a colher de pau, elas ficam riscadinhas e dentro daqueles riscos ficam depositados ali, ficam depositadas sujeiras, bactérias, enfim, coisas que você não pode ter contato. Então, eu não podia ir a shopping, eu não podia sair para almoçar em restaurante. Quando eu saía, eu tinha que sair de máscara, porque eu não podia ter contato nenhum com alguma coisa que pudesse me contaminar e me impedir de fazer a próxima química que estivesse marcada. Então, eles orientam a gente assim, num protocolo novo de verduras cruas, não comer, só verduras cozidas, lavar tomate com esponja e pôr tudo na canja, 2 colheres de canja nas verduras que vão ser cozidas. Então, é assim, é um cuidado bem grande que a gente tem que ter. É um período que você fica dedicado mesmo àquele tratamento, né? Por isso que... Então, ninguém mais tem perguntas? Alguém aqui tem? Alguém que está passando, algum conhecido que está passando por um problema de câncer? Conhece alguém? Não? Você também tem? Ela está na luta. Glória a Deus. Vamos orar por todos. E, assim, eu estou falando isso porque eu tenho o meu Facebook, que eu me comunico com muitas, eu estou postando os capítulos do livro lá e tenho feito esse ministério, assim, de ajudar pessoas, às vezes, com algumas dúvidas, com vontade de dividir com alguém que já atravessou isso. Então, eu coloco o meu Facebook, é Vera Miguel mesmo, à vontade aí para vocês entrarem em contato. Denise também, esse irmão da igreja, né, se quiser, se tiver, estou super, assim, aberta para ajudar pessoas como eu fui ajudada, porque isso foi muito importante. Meu pai me teve agora se trata. Ele está se tratando? Quando a senhora estava falando, eu sei que eu passei e passou.
É um caminho fácil mesmo, né? Mas, então eu queria, nesse momento, que a gente pudesse fazer uma oração por essa tarde que a gente viveu aqui, por essas pessoas que talvez a gente um dia venha conhecer e possam vir atravessar algum problema parecido com esse. Glória a Deus, todo mundo ouviu? Posso pedir para você vir aqui, porque eu acho que elas não estão te ouvindo. Você pode falar aqui? Que gostoso. Tirei todos os linfonodos, tirei o útero, colo do útero, ovário e trompas. Aí foi tudo para nós. Aí veio o benigno. Aí meu médico mandou ir para São Paulo, pedir umas avaliações com outros médicos. Aí eu fui, passei com 2 oncologistas e passei com um fisioterapeuta, minha doutora que faz a radioterapia, e uns 40 anos de formado, inclusive eu fui, meu pai de coração era médico, enfim. Eu coincidi, eu caí com ele, tinha referência dessa pessoa, foi meu pai de coração. E ele falou que eu estou curada, que eu não preciso, me deu os cartinhos para eu fazer com os meus médicos. Então, com relação a isso, o apoio da família, o apoio da igreja, dos amigos, é muito importante. Até a igreja que te visitar, você toda-feira, fechada. Então, mas foi um gesto de amor. Então, é muito importante. Porque às vezes eu punha a Bíblia dentro em cima da minha família e falava, aqui está todo o poder. Então todo o poder, aqui todo o poder de Deus está sobre mim e eu estou curada. E Deus me curou toda vez. Então Ele pode tirar. Então eu acho que tudo isso é muito importante. É um conjunto, família, igreja, amigos, principalmente a fé. Amém. Muito obrigada aí pelo teu depoimento, pela tua força. Eu não sabia que esse Bom, né? Que bom que a gente pode aqui, o meu assessor ali, meu marido já pôs nessa página do Face, do Diário dos Guerreiros, que eu posto toda essa história aí que eu estou postando ali. Faltam só 4 capítulos para a gente terminar. Então eu queria agora chamar aqui a Norminha, se ela pode vir fazer uma oração para a gente encerrar esse momento, agradecendo a Deus por essa tarde, por essa comunidade, e por todas as coisas que Deus vai dar de fazer. Gente, foi um tempo tão lindo, tão gratificante aqui, né? E a gente tem visto que o poder de Deus é maravilhoso mesmo, né? Ele faz com que nossa vida se renove quando a gente passa por períodos assim e depois no fim ele usa a vida da pessoa que passou por isso, né? Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor, por esse momento, pela vida da Vera, do Paulo, das suas filhas, Senhor. Nós agradecemos, Deus, por tudo que a Vera falou aqui, Senhor, e colocamos isso tudo no Teu altar, Deus, como forma de agradecimento, Deus, de louvor, de honra, Senhor. E nós Te agradecemos também, Deus, pelo depoimento da Maria,
Agradecemos pela vida dela, sua família. Obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso, Deus, que nos acrescentou tanto nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa levar a Vera, Senhor, Paulo, com segurança, Deus, ali para a casa deles, Deus, que cada vez mais, Senhor, o Senhor possa usar a vida da Vera, Deus, na vida das pessoas, Senhor, que ela possa ser instrumento, Senhor, da sua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá tempo de Isso. Não mexe o microfone que a hora você abaixou tudo. Está bem baixinho, tá baixinho. Isso, só aumenta mais o playback, por favor. Vocês estão ouvindo o playback? Não, né? Muito baixinho, né? Volta, Marta, o playback. Dá para voltar? Vou fazer bem direitinho agora, bem bonitinho. Depois um testemunho desse, tão maravilhoso. Vou sair do meu lugar, vou me levantar. Eu ouvi falar de alguém que pode me ajudar. Não vou mais sofrer assim. Quando eu encontrar com ele, enfrentar aquela multidão, abrir meu coração, vou falar da minha dor, de tudo que eu já sofri e das mágoas que a vida me deixou. E se necessário for, me ajoelho aos teus pés, mas pelo menos vou tentar lhe tocar. Jesus, eu preciso te tocar. Eu sei que tu podes me curar. Vai sair tudo de ti e o milagre descerá sobre mim. Jesus, eu preciso te tocar. Jesus, eu preciso te tocar. Vou falar da minha dor, de tudo que eu já sofri e das mágoas que a vida me deixou. E se necessário for, me ajoelho aos teus pés, mas pelo menos vou tentar lhe tocar.
Glória a Deus. Que o Senhor continue fazendo. Eu sei que Ele vai continuar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Eu também sou um milagre do Senhor nessa terra. Eu tinha menos de 10% de chance de sobrevivência. Mas o Senhor transformou aquilo que era em morte. O Senhor deu vida. Eu tive um tétano umbilical quando eu nasci. Peguei no centro cirúrgico da maternidade de São Bernardo do Campo. Eu fui internado com 7 dias, que era o chamado mal de 7 dias, né? Totalmente em coma. Só batia o meu coração muito fraco. Fiquei 4 meses internado no Hospital das Clínicas. Não tinha como sobreviver. Fiz várias transfusões de sangue. Minha mãe tinha medo que eu tivesse até uma leucemia, alguma coisa. A única coisa que não funcionou muito foi que eu tomei remédio para crescer 1 ano. Acho que estava meio vencida aqueles remédios. Não cresci muito. Mas o Senhor sabia que nós somos preciosas para Deus. Cada uma de nós é uma joia. É algo valioso. Que o Senhor está lapidando. E na hora certa o Senhor vai fazer resplandecer. Por cada uma. Muito obrigada. Uma boa tarde para todas. Que Deus abençoe a cada guerreira que aqui está. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o general de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. E nós tão somente fazemos parte desse exército do Senhor. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Depois de tudo isso, não vou falar mais nada. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, Cristina. E agora a gente tem um chazinho, um refri, bolinho, sanduíche para a gente comer, tá bom? Obrigada por todos.